Olá pessoal, seja bem-vindo. Vamos iniciar os nossos estudos da nossa última videoaula e também na nossa última unidade de ensino, a de Mundo do Trabalho, Cidadania e Ética Profissional. Nessa aula, nós vamos falar um pouco sobre a importância de ser cidadão consciente com a situação atual do mundo e do meio ambiente e da ética profissional do desenhista de móveis. Lembrem-se de estar com papel e caneta quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvida. Vamos lá? Bom, são 4 os pilares do conceito de sustentabilidade. A sustentabilidade, então, eu vou passar para vocês que ela deve ser ecologicamente correta, economicamente viável, socialmente justa e culturalmente diversa. A gente pode definir, então, a sustentabilidade como sendo a habilidade de suportar condições de um processo ou sistema que permite a sua permanência por determinado prazo. Bom, dessa forma, entende-se por sustentável a possibilidade de condicionar a permanência de um sistema durante um período relativamente longo, a fim de que seja possível a vivência deste mesmo no futuro. Ou seja, capacitar a garantia de tal, satisfazendo as necessidades presentes para as próximas gerações. Então, a gente tem que utilizar os recursos que temos agora, garantindo que gerações futuras continuarão utilizando desses mesmos recursos que utilizamos no presente. Portanto, não há delimitação física para o conceito de sustentabilidade, já que ela é cíclica e servirá como garantia das gerações seguintes, que, por sua vez, deverão se preocupar com as novas gerações e assim por diante. Nesse conceito, é determinante uma vez que a natureza já não mais é capaz de suportar as consequências drásticas decorrentes da ganância do homem, que o homem visa o consumo exacerbado sem responsabilidade. Ele é viciado pelo sistema capitalista, já que o homem se coloca no centro de todas as questões. Dessa forma, com esse descaso frente às catastróficas mudanças que ocorrem no nosso ambiente, a natureza não suportará as demandas do ser humano, sem que seja respeitada a sua própria vivência. Ou seja, a natureza impedirá o ser humano de viver no planeta. Então, nesse sentido, nós temos uma nova visão da educação para o desenvolvimento sustentável, que é a de um conceito dinâmico, capaz de compreender a capacitação das pessoas para que assumam a responsabilidade de criar e desfrutar de um futuro sustentável. O objetivo é o de ajudar os cidadãos para agir por mudanças sociais e ambientais positivas, implicando em uma nova ação ativa, capaz de integrar conceitos e ferramentas de diversas áreas para auxiliar todos a compreenderem melhor o mundo em que vivem. E aí, dessa forma, a gente busca reeducar o ser humano frente aos problemas ambientais. Isso requer a crítica de todos nas comunidades, identificando elementos inviáveis em suas vidas, explorando os valores e objetivos conflitantes e reorganizando também suas atividades sociais e incentivando o fator humano-ambiental. A sociedade consumista, ela foi amplamente influenciada pelo estilo de vida norte-americano, o que transformou num desenfreado estímulo pelas forças do mercado, da moda e da propaganda. São características daquele modelo capitalista que busca o lucro, que é aquele modelo norte-americano. Os indivíduos, eles passam a ser reconhecidos, avaliados e julgados por aquilo que eles consomem. Passa a existir uma autoavaliação pelo que se tem e pelo que se adquire. É a política visual da sociedade que dita que os bons valores decorrem dos produtos, das etiquetas, das posses. É o conjunto dos conceitos do capitalismo com os do antropocentrismo. Então, é o capitalismo falando mais alto e o homem como o centro do universo. A reeducação para o consumo sustentável, ela tem um papel fundamental para mudar esse cenário que foi englobado pelo desenvolvimento econômico, dizendo que ser economicamente notável é mais importante.
O grande desafio desse tipo de desenvolvimento é a busca do equilíbrio entre a preservação ambiental e a economia de um país. Assim, a importante questão da sustentabilidade na formação do ser humano, tendo em vista sempre garantir que as gerações futuras elas possam se manter no planeta, através dos recursos naturais que existem, busca uma renovação de conceitos dentro da sociedade. Bom, o consumo sustentável, ele tem como objetivo a preservação do meio ambiente de modo que o consumidor também é igualmente responsável, uma vez que é este quem será o tomador de decisões, o que vai ditar o mercado, repensando nas atitudes das empresas que fabricam os produtos, delimitando as reais necessidades de consumo, evitando desperdício e buscando o consumo consciente. Além das questões ambientais com o consumo sustentável, também leva em consideração a questão das desigualdades sociais. Ou seja, a propaganda, ela cria necessidades de produtos que nem sempre são tão essenciais, além da saúde e segurança do consumidor. Ele exacerba os limites do homem em detrimento do planeta. Então, ele importa muito mais com o homem do que com o planeta. E aí deve haver um incentivo ao consumidor para que ele faça com que seu ato de consumir ele seja também um ato de cidadania, norteado pela ética cidadã. Aí que entra na nossa ética. Isso é reeducar sustentavelmente. Então, cada cidadão ele deve analisar o que consome de modo que a coletividade não seja prejudicada. Nesse caso, a necessidade de uma maior conscientização através da informação, da educação, a fim de evitar maiores problemas que poderão acabar com a espécie humana, seja física ou moralmente. Bom, há algum tempo encontramos o tópico da sustentabilidade em destaque no nosso planeta. Tudo era sustentabilidade, sustentabilidade, sustentabilidade. Mas com pouco consegue ser notado a respeito. As pessoas falam muito, mas não fazem, não promovem a sustentabilidade. E aí, os problemas ambientais, eles aumentam cada vez mais. O homem ainda não se desprendeu da visão antropocêntrica, aquela que o homem, ele é o primeiro, ele faz parte das suas necessidades, que ele tem que suprir as suas necessidades em primeiro lugar. Ele é um ser humano que é autorizado a dominar a natureza sem respeitar os limites que ela impõe, como se existisse apenas para satisfação das suas próprias necessidades. E não é bem assim. Essa visão, e aí junta com o sentimento capitalista da ambição, resulta na crise socioambiental que vivemos hoje. O modelo capitalista impõe ao homem a necessidade de aquisição, uma vez que as ofertas estão cada vez mais atrativas, visando unicamente buscar o lucro e o acúmulo de riquezas. A atratividade comercial não mede esforços para atingir o bolso do homem, estimulando cada vez mais o consumo. Dessa forma, quem vem sofrendo as consequências mais drásticas é o planeta, já que não consegue mais suportar as demandas do homem cego pelo capitalismo. Antigamente, não se mensuravam esforços para que fossem atingido o desenvolvimento do planeta, caracterizando o pensamento de que era preciso fazer o que fosse necessário para atingir o desenvolvimento. Assim, não existiam limites, porque se achava que o planeta era infinito em seus recursos, podendo o homem dilacerar os recursos naturais a fim de alcançar o desenvolvimento desenfreado das cidades. Então, o desenvolvimento era a prioridade. Porém, a natureza não pode mais aguentar essas surras que são dadas pelo homem ganancioso pelo desenvolvimento, principalmente econômico, tá, gente? Já que não é um objetivo que está à disposição do ser humano, mas sim está integrada a todos, sendo independente e principalmente indispensável para a continuidade da vida na Terra. A sustentabilidade tem por função a educação ambiental, a formação de uma consciência e de uma ética ambiental, o que fica evidente após o exame de seus princípios e objetivos, exigindo a presença nos projetos pedagógicos como eixo transversal.
Nesse sentido, a educação ambiental, ela direciona para a formação da consciência de atitudes, aptidões, capacidade de avaliação e ação crítica do mundo. Porém, existe a necessidade de capacitar o homem a entender a relação intersubsistente entre ele e a natureza, destacando que a importância para a sobrevivência do ser humano, ele depende de suas atitudes, ações e principalmente da forma que cada um pensa. A preservação do meio ambiente depende então de uma consciência ecológica, ou seja, da reeducação ambiental. Ou então, diante de tudo isso que foi falado, está bem claro que o meio ambiente sofre consequências significativas com a inobservância das garantias constitucionais, uma vez que o homem acaba por não medir as consequências, tendo em vista unicamente a satisfação de suas necessidades, impondo um consumo ilimitado. E aí, por isso, é preciso abandonar o atual modelo de desenvolvimento e buscar um modelo de desenvolvimento que respeite a natureza e utilize de modo racional os recursos naturais. E aí, para atingir o equilíbrio, a gente ia precisar que se viva hoje e garanta às gerações futuras esse mesmo planeta, já que a sustentabilidade não é simplesmente uma moda que aconteceu por agora, mas uma necessidade para a sobrevivência do planeta na Terra. Portanto, preservar o meio ambiente depende de uma condição ecológica, de uma consciência ecológica. Eu preciso voltar, Tereza. Portanto, preservar o ambiente vai depender de uma consciência ecológica. E para formar uma consciência ecológica, a gente depende da educação. É preciso possibilitar a continuidade na vida da Terra e a educação para o consumo contribui para o desenvolvimento sustentável, pois promove o consumo consciente. Enquanto não mudar os hábitos de consumo que causam sérios problemas ambientais e sociais para frear o consumismo e fazer as escolhas para promover o desenvolvimento sustentável, os problemas permanecerão e colocarão em xeque a vida de todos nós no planeta Terra. O consumo, então, ele deve ser socialmente responsável, para que o consumo de alguns não coloque em perigo o bem-estar dos outros, e sustentável de modo que não comprometa as opções das futuras gerações. Assim, é necessário para a conscientização social, para que não ultrapassemos os limites, resguardando assim os direitos individuais de cada ser humano. Vamos falar um pouquinho agora sobre a ética. E a ética profissional no nosso meio, que é o de desenhista de móveis. Com relação à ética, a gente percebe que ela é uma palavra que é de origem grega e ela significa propriedade do caráter. No caso, a ética profissional, então, é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do profissional e representam imperativos de sua conduta. Ser ético, então, é agir dentro dos padrões convencionais, é proceder bem, é não prejudicar o próximo. Ser ético é cumprir os valores estabelecidos pela sociedade em que se vive. O indivíduo que tem ética profissional, ele cumpre com todas as atividades de sua profissão, seguindo os princípios determinados pela sociedade e pelo seu grupo de trabalho. Então, cada profissão ela tem seu próprio código de ética, que pode variar ligeiramente graças às diferentes áreas de atuação, né? O código de ética ele não é o mesmo para todas as áreas de atuação. Então, há elementos da ética profissional que são universais e, por isso, aplicáveis a qualquer atividade profissional, como honestidade, responsabilidade, competência, etc. Já o Código de Ética Profissional, ele é o conjunto de normas éticas que devem ser seguidas pelos profissionais no exercício do seu trabalho. Esse código, ele é elaborado pelos conselhos de cada área específica e representam e fiscalizam o exercício da profissão. Uma conduta ética no trabalho, seguindo padrões e valores, tanto na sociedade quanto da própria organização,
eles são essenciais para o alcance na excelência profissional. Não basta apenas estar em constante aperfeiçoamento para conquistar a credibilidade profissional. É preciso assumir uma postura ética. Através dela, nós ganhamos a confiança e respeito de superiores, de colegas de trabalho, de demais colaboradores. São exemplos de atitudes corretas no trabalho. Aqui a gente tem um comprometimento, uma responsabilidade, um respeito à hierarquia, seriedade, competência. Então, vamos falar um pouco da responsabilidade. Para preservar a marca de um produto, o profissional deve manter uma postura congruente com o seu trabalho e manter para si os dados que lhe foram confiados, a fim de garantir o sigilo necessário. Isso é ter responsabilidade. Integridade é um outro exemplo. Ela é indispensável para manter as transparências nas atividades exercidas e ser honesto com o gestor direto e demais profissionais, garantindo que todos sejam influenciados positivamente com seu trabalho de forma direta ou indireta. Nós temos também a meritocracia, que é o sistema de crescimento de toda e qualquer organização. Ele deve ser pautado em merecimento advindo de resultados correspondentes às expectativas e necessidades da empresa. Promover um liderado por favoritismo ou afinidade, além de ser antiético, não é nada profissional. Lembre-se que a sua credibilidade é o bem mais precioso que um colaborador pode ter. Uma vez perdida, dificilmente a gente consegue recuperar. Um outro exemplo é a humildade. Atrás de crachás, ternos e gravatas estão apenas seres humanos, totalmente suscetíveis a erros, afinal todos somos falhos. No meio corporativo, são tomadas todas as medidas para que os equívocos não ocorram, porém, empresas são feitas de pessoas e, portanto, os erros se fazem presente uma vez ou outra. Se uma dessas situações acontecer com você, seja humilde para reconhecer a falha e corrigir, a fim de que não gere maiores prejuízos. Com relação ao comprometimento, o comprometimento do profissional se aplica sistematicamente. Em primeiro lugar, ele deve se comprometer com o próprio desenvolvimento contínuo e se comportar de maneira congruente com sua linha de pensamento. Ou seja, agir para alcançar suas metas e objetivos. E o único caminho é a entrega dos resultados solicitados pela empresa. Em segundo lugar, e não menos importante, ele deve estar comprometido com os colegas de trabalho, com os líderes e com o público da marca. Ao desempenhar sua função com excelência, automaticamente estará contribuindo com o todo. Temos o respeito à vida, cooperação, seriedade, competência, respeito à hierarquia. A cultura imposta pelo homem faz com que ela busque alguns desses valores de ética, como, por exemplo, a realização pessoal, que aí são as habilidades, destrezas, conhecimentos, fama, posição social e política e êxito profissional. A gente também busca sempre aqueles valores que são as relações pessoais, costumes morais, bens estéticos, amizade e amor. Temos também as virtudes, que são todas as qualidades que fazem o ser humano honrado e honesto. As virtudes, elas devem ser entendidas por força da interpretação relativa. Significa virilidade e excelência, perfeição moral, excelência, capacidade e valia. Então, a gente tem uma cultura que faz com que a gente busque esses três quesitos, uma realização pessoal, alguns valores e algumas virtudes. Então, a gente sabe que os hábitos coletivos são frutos dos comportamentos individuais. No entanto, a gente não deve contrapor o bem comum ao bem particular, pois o bem da comunidade torna possível o bem individual. Quando nos referimos à ética, precisamos permanentemente compor e refletir sobre os conceitos e princípios básicos da ordem social, das virtudes da justiça, de dar a cada um o que lhe é devido, de maneira que a aquisição das infinitas virtudes permita o desenvolvimento moral das pessoas e o cultivo da cidadania.
quando temos normas privadas de grupos que visam apenas interesses determinados ou de categorias de pessoas que não têm respeito ou dignidade, elas representam o máximo das atitudes antiéticas possíveis. Hoje, é comum confundir a ética com as normas éticas impostas pela tradição, pela dominação política e pela educação. A ética profissional, então, a gente deve fazer a pergunta: quando que a gente deve iniciar essa reflexão? Quando que eu devo começar a pensar na minha ética profissional? Ela inicia bem antes da prática profissional. É lá quando a gente vai escolher. A fase da escolha profissional, ela ainda, durante a adolescência, muitas vezes, ela deve ser acompanhada por essa reflexão, já que a escolha de uma profissão, ela é optativa. Mas uma vez que você escolheu aquela profissão, o conjunto de deveres profissionais passa a ser obrigatório. Você não é obrigado a escolher, mas uma vez escolhido, você deve cumprir alguns deveres daquela escolha. Geralmente, quando você já é jovem, escolhe sua carreira sem conhecer o conjunto de deveres que está prestes a assumir, tornando-se parte daquela categoria. Toda a fase de formação profissional, o aprendizado das competências e habilidades referentes à prática específica de uma determinada área devem incluir essa reflexão antes do início dos estágios. Então, em todas as fases, a gente deve iniciar a reflexão da ética profissional. E aí, quando completa a formação em nível superior, a pessoa faz um juramento, que significa sua adesão e comprometimento com a categoria profissional onde formalmente ingressa. Isso caracteriza o aspecto moral da chamada ética profissional, a adesão voluntária a um conjunto de regras estabelecidas, como sendo as mais adequadas para o seu exercício. É fundamental ter sempre em mente que há uma série de atitudes que não estão descritas nos códigos de todas as profissões, mas que são comuns a todas as atividades que uma pessoa deve exercer. São aquelas atitudes de generosidade e cooperação no trabalho em equipe, mesmo quando exercidas solitariamente em uma sala, fazem parte de um conjunto de maior atividades que dependem de um bom desempenho desta. Uma postura proativa, por exemplo, é não ficar restrito às tarefas solicitadas, mas contribuir para o engrandecimento do trabalho, mesmo que temporário. Então, o que a gente pode perceber? É que em todas as fases a gente deve observar a nossa ética para que a gente consiga exercer uma cidadania e exercer aquela profissão com ética. E em todas as fases, lá no final, onde a gente chega em um curso superior, a gente faz um juramento. Através desse juramento, a gente se compromete a seguir os padrões e a agir com ética dentro da nossa profissão. A competência técnica, o aprimoramento constante, respeito às pessoas, a confidencialidade, privacidade, tolerância, flexibilidade, fidelidade, envolvimento, afetividade, correção de conduta, boas maneiras, relações interpessoais verdadeiras, responsabilidade, confiança e outras formam composições para um comportamento eticamente adequado. A função, então, principal de um código de ética é começar pela definição dos princípios que o fundamentam e se articulam em torno de dois eixos de normas, os direitos e os deveres, que são aqueles princípios básicos da Constituição brasileira que vimos em aula anterior. Lá a gente conseguiu enxergar os nossos deveres, os nossos defeitos, os nossos direitos e deveres como cidadãos, assim como a ética, a gente também tem os direitos e os deveres como cidadãos. Bom, pessoal, encerramos então os nossos estudos na nossa última videoaula da terceira unidade de ensino. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido bastante. Não se esqueçam de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. Bom trabalho e até breve. Bons estudos para todos!